E o interessante é que João vai escrever como Apocalipse a revelação de Jesus, mas ele vai escrever também que as palavras da profecia. E aqui é interessante a gente pensar que se o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus, no sentido que pertence a Ele, é Ele quem é a revelação, é Ele quem faz a revelação, Ele é o objeto a ser revelado aqui. O livro de Apocalipse vai revelar Jesus, só que não mais, como ele vai falar no capítulo 4 e 5, não mais como um cordeiro que veio, mas um cordeiro ensanguentado que estava morto, mas que vive, e agora ruge como um leão, como o Senhor sobre todas as coisas. O mesmo João, que descreveu no seu evangelho, o Cristo que viveu, que encarnou, que viveu, que morreu e que sofreu na cruz, que ressuscitou e ascendeu aos céus, é o mesmo João que está escrevendo agora o Jesus Cristo como o Senhor sobre toda a realidade, todo o universo. Mas ele também vai dizer como profecia, como a palavra de Deus, e aqui é a mesma ideia dos profetas do Antigo Testamento. Deus se revela e diz, escreve as coisas que eu estou te falando. Se a gente abrir na EBD, a gente está falando sobre Miqueias, e vimos outros profetas menores também, né, pastor Lucas? Quase todos os livros do Antigo Testamento dos profetas começam com isso. A palavra do Senhor que veio ao profeta tal, no dia do rei tal. É a palavra de Deus. Isso é um ponto muito importante, irmãos. Porque muitas vezes a gente vê por aí afora gente que recebe revelações por aí. Mas o que João está falando é que a revelação que ele recebeu veio direto do próprio Deus, do próprio Jesus. No Antigo Testamento funcionava assim. E a profecia ela tinha pelo menos 3 características. Uma primeira é que ela veio então direto do próprio Deus. E é isso que diferenciava o bom profeta, um verdadeiro profeta do falso profeta. Aquilo que ele falava, aquilo que era dito pelo profeta, deveria ser confirmado pelo próprio Deus e de acordo com a revelação ao longo do tempo e da aliança, dos termos que Deus estabelecia na aliança dele. Se um profeta dizia coisas que não estavam de acordo com a aliança, esse profeta era caracterizado como um falso profeta. Então o que João está fazendo aqui, ele está correndo riscos em dizer que aquilo que ele está recebendo é palavra de Deus. Isso diz respeito a muita coisa que a gente vê por aí fora, de gente que diz que recebe coisas de Deus e que não está de acordo com o que Deus estabeleceu na sua palavra. E esse é um grande e um importante critério para aquilo que a gente ouve, de quem a gente escuta. Coisas que são estranhas ao todo da palavra de Deus. Essas coisas são falso ensino, são de falsos profetas, que por todo o Novo Testamento, por toda a Bíblia, ano passado a gente meditou em Malaquias, como o profeta está alertando os sacerdotes de ensinar coisas erradas e os perigos e as consequências que isso tem. Uma segunda característica das profecias do Antigo Testamento é que todas elas, ou quase todas, apontavam para Jesus. Só para você ter uma ideia, existem mais de 200 referências ao Antigo Testamento no livro de Apocalipse. E essas referências apontam para o Messias esperado, que no Novo Testamento é revelado na pessoa de Jesus Cristo. Então uma profecia, ela aponta, ela faz parte desse grande quadro, uma pincelada, mas que aponta para essa cena final, que tem em Jesus o seu personagem central. Eu e você não somos o personagem central da Bíblia. Eu e você não movemos o coração de Deus e não estamos no centro da vontade de Deus. É tudo para Ele, como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 11. É Ele quem move as estruturas da realidade, porque Ele é Senhor sobre tudo. Mas a profecia também tinha uma terceira característica, um chamado de arrependimento. Por todos os profetas do Antigo Testamento apontavam que o barco do povo de Israel estava
mirando a sua proa para coisas erradas. E a palavra vinha aos profetas para corrigir esse rumo. As cartas que o apóstolo Paulo, o grande escritor do Novo Testamento, escrevia para as igrejas era também, de certa forma, corrigir os rumos para onde as igrejas estavam indo, fugindo de falsos ensinos e de coisas estranhas ao todo da Escritura. E o apóstolo João vai fazer aqui, nos 3 primeiros capítulos, apontar os caminhos que a igreja precisa voltar a olhar para o seu Senhor, e coisas que precisam ser tiradas fora, arrancadas do meio da igreja, que são coisas estranhas à palavra de Deus. Então, por isso que João vai dizer que o livro de Apocalipse, a revelação de Jesus, que pertence a ele, que revela a figura de Jesus como Senhor, é palavra de Deus, é palavra de profecia, porque ela é ensino, é a revelação do próprio Deus. Mas ele vai dizer que isso significa uma bênção também. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia. Quando ele vai dizer bem-aventurado aquele que lê, era um dos objetivos do livro, era de ser lido nas igrejas das cidades. Por isso que se destina a 7 igrejas. Mas isso tem uma bênção particular e única daquele que lê e que ouve e que guarda as palavras. Isso vai aparecer mais, pelo menos, outras 7 vezes. Bem-aventurado aquele que ouve e que guarda as palavras da profecia. Conhecer mais profundamente quem é Cristo, por meio da leitura de Apocalipse, quais são as questões que Jesus está pedindo que as igrejas recalibrem do seu coração e para que elas voltem a olhar quem Jesus é. Quem guarda as palavras da profecia vai ser bem-aventurado, vai ser achado fiel na volta de Cristo Jesus. E quem é o bem-aventurado que ouve e guarda, não fica preocupado com os sinais dos fins dos tempos, mas fica atento ao que a palavra diz. Tem um coração regenerado, tem ouvidos atentos ao que o próprio Deus diz. E vive uma vida para a glória daquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, como está no versículo 5. Ou como o versículo que o pastor Lucas disse hoje na EBD, lá em Miqueias 6. Ele já te mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, que ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Esse é o objetivo da carta de Apocalipse. Não é achar enigmas e códigos estranhos, mas é viver para a honra e glória do Cordeiro, que tinha a aparência de morto, mas está vivo. O leão da tribo de Judá, aquele que é o Senhor sobre todas as coisas. Porque a primeira vinda de Cristo resultou em perdão e nova vida para nós. Mas a segunda vinda, ela vai tornar perfeita toda a nova criação e vai completar a nossa redenção, porque Ele é Deus. Amém? Ele continua. Do versículo 4 ao 8, a carta de abertura, a apresentação.